Hey guys, how's it going? Pessoal, Teacher Chris aqui. Gente, essa aula aqui é fundamental para que você entenda de uma vez por todas que a gramática em inglês não tem mistério nenhum. Tá? Enquanto que a gente rala, o pessoal que vem aprender português de fora, eles vão passar uma dificuldade imensa para aprender o nosso idioma. Mas o idioma em inglês, ele é muito simples comparado ao nosso, muito. E nessa aula aqui, eu vou fazer algumas aproximações aqui gramaticais para que você entenda ele em duas vertentes. Entenda que existem dois sistemas que vão guiar as estruturas das frases. Uma vez que você entende que só existem essas duas formas e que uma vez que você dominou a forma A, a forma B, e você não confunde elas, acabou a sua dificuldade de gramatical e de entendimento delas. Gente, a nossa comunicação tem como matéria-prima as frases. Se você domina bem as frases, se você tem, né, uma facilidade de manipular, isso daqui vai adiantar o seu processo. Então, essa aula aqui é uma aula de atalho para você aprender. Tem aluno, gente, essa aula é introdutória, né? Mas tem aluno que chega para fazer aula de conversação cometendo erros básicos que eu vou ensinar para vocês aqui. Então, galera, atenção aqui. Eu vou mostrar duas frases para vocês que todo mundo sabe falar. Eu diz, ó, como é que eu falo? Como é que eu respondo a pergunta, what's your name, né? Qual é o seu nome? Como é que você responde? E como é que eu digo assim, eu te amo? Todo mundo sabe falar isso, né? Então, olha aqui, ó. São essas duas frases aqui. My name is Chris. I love you. Bem simples, né? Todo mundo sabe. Só que essas duas frases aqui, para mostrar para vocês que esses dois sistemas aqui, na hora que você vai fazer uma negação, uma interrogação, eles se comportam bem diferente. Quando eu falo my name is Chris, eu nego assim, ó, my name isn't Chris. E se eu perguntar assim, o seu nome é Chris? Eu pergunto assim, ó, is your name Chris? Mas quando é a frase de baixo, e eu pergunto, você me ama? Eu pergunto assim, do you love me? E quando eu nego, eu falo, eu não amo você. Eu falo, I don't love you. É diferente. Mas, galera, só existem essas duas formas. Esse é o segredo. Eu vou mostrar para vocês como entender elas de uma forma bem eficiente. Eu vou falar de três pilares fundamentais para você entender e diferenciar esses dois sistemas. Tá? O primeiro pilar é esse daqui, ó. Se chama as três partes de uma frase. Sujeito, verbo e objeto. Tá? Mas eu quero que você tenha atenção só ao verbo. Então, professor, não entendo muito de gramática, tá? O verbo você vai saber, né? Verbo é aquele que indica ação, né? Resumidamente falando. Ação. Comer, brincar, jogar, fazer, trocar. Ó, ação. Agora, galera, isso aqui é uma ordem canônica, né? Ou seja, primeiro é o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. É por isso que a gente não tem vírgula entre sujeito e verbo, nem verbo e objeto. É a ordem natural de se falar. Dentro dos idiomas, né, existe uma forma que é mais simples, mais dinâmica. Essa aqui é a forma. Ah, existem idiomas que é um pouco diferente, sim, mas a maioria deles é assim. E o nosso é assim. Então, olha essa frase aqui, ó. You speak English. Você fala inglês. O verbo está destacado, é o verbo to speak, é o verbo falar. Então a frase é você fala inglês, ou vocês falam inglês, ou você pode ser plural também, tá? Quando eu falo para a gente olhar para o verbo primeiro, é porque o verbo ele vai dizer assim, quem é que fala inglês? Quando você pergunta quem ou o que, ele responde que é o sujeito da frase. Ele responde se sou eu, se é ele, se é nós. Então ele vai indicar, ó, quem fala? Você. You. Fala o quê? Fala com quem? Fala para quê? Ele vai te orientar em relação ao objeto. Então o verbo é um elemento centralizador aqui na frase. E quando a gente tem o nosso olhar treinado para enxergar rapidamente o verbo nas frases, a gente consegue captar mais rapidamente o conteúdo da frase. E isso daqui é um baita de um atalho, as pessoas não sabem disso, mas os meus alunos são treinados para ver dessa forma. Então vamos seguir aqui para o segundo pilar. E no segundo pilar eu falo das três pessoas. Tá? A gente tem um processo de comunicação. Quem são essas três pessoas que se comunicam? Eu sou a primeira. Você que está aí comigo é a segunda. Eu, primeira, você, segunda. Quem é essa terceira pessoa? Não sou eu. Também não é você.
Então, é assim que a gente identifica a terceira pessoa. Não sou eu, nem é você. Por quê? Porque a terceira pessoa, gente, é muita coisa. É um pouco complicadinho se você começar a abrir todos os aspectos da terceira pessoa. Olha só, primeira pessoa, ó, eu e eu posso estar junto de mais alguém. Aí está no plural, nós. Então, eu, a gente fala I em inglês. Nós, a gente fala we. Então está aqui escrito, né? Eu ou nós, ó, I ou we, eu ou nós. A segunda pessoa é você. Vai estar no plural, tem mais de uma pessoa. Então, vocês. É a mesma palavra em inglês, é you, tá? Só pelo contexto que você vai saber se é plural ou singular. Mas a terceira pessoa não sou eu nem é você. Então é quem? É ele. É ela. E se eu não estou falando de um ser humano, em inglês eu não posso fazer o que a gente faz em português. Em português, eu estou vendo o meu amigo João. Eu falo, ele, o João, ele. Aí eu falo do meu dedo. Aí eu falo, ele, o meu dedo. Eu falo ele pro João, para a pessoa, e ele pro meu dedo. Eu não posso fazer isso em inglês. Eu não posso usar o mesmo ele que vai para um ser humano para uma coisa que não é um ser humano, que é o meu dedo. Então eu falo he para João, que é ele em inglês, he. Mas pro dedo eu não falo he, eu falo it. E para minha unha, que é ela, no português eu falo ela para Maria, mas eu não posso falar ela para unha. Então, para Maria, eu falo she, ela, she. Mas eu não posso falar she aqui em inglês, não. Eu tenho que falar it. Então, it, ele, it, ela, quando não é um ser humano. Quando é um ser humano, he para ele, she para ela. Essa é a terceira pessoa do singular. Agora, qual é o plural de João, Pedro e Tiago? Pedro, Tiago e João. Qual é o plural deles? É they. Tem um grupo de homens, ó, they. E a Maria e a Madalena, qual é o plural? Também é they. Elas também é they. Então, olha só, opa, they pode ser para homem ou para mulher? Então tem que ter cuidado, certo? Sim. Só que tem que ter mais cuidado ainda, sabe por quê? Porque eu posso estar falando dos meus dedos. Eu falar, eles estão doendo, eles estão limpos, eles estão sujos. Olha, é they também. O plural de it é they, das unhas, as unhas, ó, they. Então, muita atenção com o they, que o they pode ser muita coisa, tá bom? Mas aqui eu vou chamar a atenção, ó, no primeiro pilar eu chamei a atenção do verbo, certo? O verbo é o elemento principal. Vamos treinar o nosso olhar para enxergar o verbo rapidamente na frase. Isso vai ser um atalho para a gente, para o nosso aprendizado. Aqui, a gente vai entender que dentro de um sistema U, qual é o sistema U? É o sistema do I love you, tá bom? Dentro do sistema U, a terceira pessoa do singular, he, she, it, só ela, no plural não, só no singular, na primeira e na segunda pessoa não, só no singular e na terceira pessoa, e no presente e no indicativo, olha só, ela é marcada com S. Então isso quer dizer que no passado eu não tenho isso, no futuro eu não tenho isso. Então eu só tenho uma conjugação, gente, na terceira pessoa do singular, no presente e no indicativo. E tem um S que ele entra só para te dizer assim, ó, eu estou na terceira pessoa. Esse S é só para isso. Não é S de plural, não é nada disso. Então, olha isso aqui. Olha isso aqui, o verbo to speak, o verbo falar. Quando bota ele para ser conjugado, é assim que esse S entra. Se eu estou fazendo uma afirmação. Tá? Isso aqui dentro do primeiro sistema. Por exemplo, se eu estou falando, eu amo, I love, você ama, you love. Mas quando eu uso ele ou ela ama, eu tenho que falar he loves, she loves. Por exemplo, Jesus ama você. Eu falo, Jesus loves you. Tem que ter um S. Que Jesus equivale ao quê? A ele, né? He loves you. Então tem um S. Esse S é só no presente. No futuro não tem, no passado, no subjuntivo, imperativo, nada tem S. Então no português a gente está acostumado a fazer, ó, eu falo, tu falas, ele fala, falamos, falar, eles falam 6 desinências aqui no presente. Aí vai para o passado, muda, vai para o futuro, muda, subjuntivo, muda, imperativo, muda. A gente está acostumado a trabalhar com 3 terminações, ar, e ir. No final são mais de 30, quase 40 desinências que a gente trabalha com os verbos, sem falar dos verbos irregulares. E aí o aluno ele quer ficar assim, tá muito difícil. Pelo amor de Deus. Como é que você vai falar que isso aqui está difícil, gente? Eu estou exigindo que o aluno aprenda apenas uma forma aqui de conjugação
e o aluno que vem do português quer falar que isso aqui é difícil. Não é difícil. Você vai aprender isso aqui molezinho, tá? Então é só colocar S? Então, beleza, vou colocar S nos verbos. É isso aí, tá? No primeiro sistema, você vai colocar S nos verbos. No sistema 2, não. Então, no sistema 1, sim. Como é que você vai saber se é sistema 1 ou 2? Já vou te falar. Já vou te falar, pessoal. Vai com calma, vamos com calma. Vamos olhar aqui o terceiro pilar. O terceiro pilar, eu falo só o seguinte, ó. A estrutura mais simples entre negação, afirmação e interrogação. A mais simples é a afirmação. Por quê? Na interrogação, você tem que dar uma entonação e ainda colocar uma palavrinha. Na negação, você tem que colocar uma palavrinha também. Então, você está variando a frase com uma palavra a mais. Aqui, ó. Primeiro sistema, you speak English. Eu boto, onde está o X, eu tenho que botar o don't. You don't speak English. Onde está o X na interrogação, eu boto do. Do you speak English? Então já é uma palavra a mais, já é uma variação a mais. Tá? Esse aqui é o nosso sistema 1. Quando eu pergunto, você me ama? Do you love me? Bota do, ele vai perguntar. Quando eu falo, eu não te amo, eu falo, I don't love you. Tá? Então eu botei esse X aqui por quê? Porque, ó, tá aqui. Qual é o X aqui? Era o do, é o uso do auxiliar do. Então, quando eu falei do terceiro pilar, né, a gente ter um enfoque maior na afirmação, é porque a nossa comunicação é muito mais por afirmações. Você escreve um livro, você pega um livro lá, a maioria do livro é todo em afirmações. Você é uma palestra, ouve uma palestra, está tudo em afirmações. A nossa comunicação do dia a dia ela é composta de 90%, 95% de afirmações. Então, no nosso curso, a gente vai trabalhar dessa forma também. Só que no início do curso, não. Os alunos precisam dominar as interrogativas e negativas. Então, eu preciso fazer um pouco mais desse exercício até ele dominar. Depois, não. Depois, a gente anda muito mais rápido, adquirindo vocabulário rápido, só com afirmações. Galerinha, vamos dar uma olhada agora no sistema 1. Sistema 1 é o sistema onde tem um do. É aquele do I love you, né? Então, ó, todos os verbos são auxiliados pela palavra do, com exceção dos verbos que são regidos pelo sistema, né? O sistema 2, né? Ele está junto pilar, mas é o sistema 2. Vamos lá, o do. Ele não tem significado, certo? Não é uma palavra com significado. Ele ali é só um sinal. Entenda o do como aquele sinal que tem no espanhol. No espanhol você tem a interrogação e você tem uma interrogação de cabeça para baixo, no início da pergunta. Para que é isso? Para quando você estiver lendo e você entra numa pergunta que é muito longa, você logo no início dela você detecta, opa, é uma pergunta, eu vou dar uma entonação de pergunta. Quando você tem um idioma que não tem esse artifício, que é o português, a gente não tem esse, a gente começa uma pergunta longa, a gente não percebe que entrou na pergunta, a gente está fazendo a leitura, chega no final, na última palavra, a gente vê a interrogação e a gente, e agora? Eu já perdi a entonação, o que eu vou fazer? Aí o cara faz assim no final, para tentar recuperar, já era, você vai ter que ler de novo. Agora, existem idiomas com esse artifício. Então, o do ele também serve para te mostrar. Ele está te mostrando que você está numa pergunta, né? Olha aqui, ó. Verbo to have. É o verbo ter, tá bom? Então, você prestou atenção que eu sempre chamo a atenção do verbo primeiro, né? Eu sempre chamo a atenção do verbo primeiro. Coluna 1. O que é a coluna 1? A coluna 1 é quando a gente usa só o do e o don't. Não tem S, tá bom? A coluna 2 é quando eu trabalho na terceira do singular, que é o he, she, it, aí tem S. Então vamos olhar só para a coluna 1. A afirmação a gente olha primeiro. Tá? Lembra que eu falei dos 3 pilares, ó. 3 pessoas, as 3 partes da frase, sujeito, verbo, objeto, o verbo é o principal. As 3 pessoas, eu falei, atenção com a terceira do singular no presente do indicativo, tá? E aqui, afirmação, negação e interrogação, 3 estruturas. Então, os 3 pilares, tem 3, 3, 3 aqui, né? Só um monte de 3 aqui, foi por acaso, tá? Isso não é nenhum número cabalístico, não. Então, pessoal, olha só. Esse 3 aqui, essas 3 formas aqui, a gente vai olhar primeiro para a afirmação. Então, está aqui no meio, né? Então, eu coloquei ela no meio para a gente olhar como é que ela se projeta para cima e como é que se projeta para baixo. Você pode fazer assim quando você estiver fazendo as frases. Então, ó, you have a book. Você tem um livro. Como é que eu pergunto? Você tem um livro? Só coloca o do na frente, gente, e muda a entonação. Mas professor, poderia fazer sem o do? Eles vão entender? Vão entender, tá? Mas quer fazer gramaticalmente correto? Quer falar certo? Eles também falam assim, também falam assim. Então, eles falam dos 2 jeitos, falam dos 2 jeitos. Então, eu vou ensinar os meus alunos a falar da forma correta.
Depois, mais avançado, eles podem falar de um jeito mais coloquial, mas primeiro vamos aprender certinho. Do you have a book? Muda a entonação e coloca o do na frente. É só isso. Você está adicionando uma palavra a mais, você não está tirando nenhuma palavra, só está colocando uma a mais. Do you have a book? E como eu faço a negação? Você coloca o não antes do verbo, igual ao português. Então fala, eu não quero, eu não vou, eu não faço, eu não como, eu não bebo. Ó, não antes do verbo. O português é assim também. Como é que é o não? Pensa no don't. O que é o don't? É o do mais o not. O not é o não e o do é esse auxiliar que a gente está trabalhando. Né? Então você já pensa em don't, uma palavra só, don't. Então vai ficar antes do verbo. Don't e o verbo. Então o seu verbo é to have, né? Vai ficar don't have. Então a frase, ó, você não tem um livro. You don't have a book. Perfeito? Então, ó, afirmação, you have a book. Negação, you don't have a book. Interrogação, do you have a book? Essa é a coluna 1. Tá? Quando a gente estiver fazendo o que eu chamo de basic training, a gente vai iniciar pela essa coluna 1, nosso treino. Tá? Aí depois a gente vai começar a trabalhar essa questão da coluna 2, que é onde muitos alunos erram. Por quê? Porque eles só aprenderam a colocar do. E eles não sabem que na terceira pessoa, he, she, it, né, a gente tem que ter esse S, ó. Então, em vez de falar you have, eu vou tirar o you e botar o he. Olha como é que fica do lado na coluna 2. You have fica he has. Entra o S no fim do verbo. Ok? Se tirou o you, botou o he, fica he has. Agora, olha na coluna 1. Do you have a book? Na pergunta. Do you have? Tirei o you e botou o he, ficou o quê? Does he? Does he have a book? Ele tem um livro. Então, esse does é o quê? É o S que estava no verbo, né? Na afirmação. Pensa-se que o do, quando ele entra na frase, ele é um imã de S. Ele vai puxar o S que está na frase. Ele puxa para ele. Então, pensa que ele é um imã, ele vai puxar o S. Se tem S, ele vai puxar. Na coluna 1 não tem S nenhum para ele puxar, então vai ficar do. Agora, na coluna 2 tem o S que estava lá no has, ó, he has. Por isso você pensa na afirmação como ponto de partida. Tem o S. Puxei o S. Quando eu puxei o S do has, ele voltou a ser have. Olha lá, né? Quando ele está negando ou interrogando, é have, não é mais has. Então, o do vira does. Então, do you have vira does he have? Does he have? A pronúncia é do. Quando ela tem S, é does. Do vira does. Então, do you, does he? E quando eu nego, também eu estou usando does, só que é does not. Então, a pronúncia de don't vira doesn't. Don't vira doesn't. Então, he doesn't have. Percebeu que o S no verbo é só na afirmação? É só na afirmação, pessoal. E isso, o pessoal confunde muito isso. Mas sabe por que confunde? Porque não treina. E vocês vão treinar. Então, a frase que vocês vão treinar é com você joga futebol. Qual é o verbo? Atenção, ó. To play é o verbo jogar. Então, a frase é you play soccer. Você joga futebol. You play soccer. Tá? Futebol pode ser football também, tá? Soccer seria inglês americano. You play soccer. Você joga futebol. Como é que eu nego? You don't play soccer. Como é que eu pergunto? Do you play soccer? Então, beleza. Se você sabe fazer isso, ok. A coluna 1 e o nível 1 aqui tá ótimo. Agora vamos para o nível 2. Vamos trocar o you pelo he, she ou it. Vamos botar ela joga futebol. Como é que fica? Ela joga. Você sabe que se eu colocar he, she ou it, tem que entrar um S nessa frase. Então, se eu afirmo, não tem do para puxar S. Não tem do, né? Então, o S vai onde? No verbo. Então, fica, ela joga, fica she plays soccer. Moleza, né? É moleza, gente. She plays soccer. É só isso. Vai filtrar. Se tem he, she, it, você vai filtrar e vai botar um S. Só isso. Não tem he, she, it. Não bota S. Tem he, she ou it. Bota o S. She plays soccer. Acabou. E quando eu nego? Lara, you don't play. E agora aqui? She doesn't play. Você vai trocar o don't pelo doesn't. You don't play, she doesn't play. E agora, né? O do, ele puxa o S, vira does not, doesn't. She doesn't play. O play não tem mais S. Por quê? Porque o S está aqui, ó. Onde era don't, virou doesn't. O S está aí. Beleza? E se eu pergunto, o do you vira o quê? Do you play soccer? Vira o quê? Does she play soccer? Ela joga futebol. Porque o do, ele puxa o S, que estava lá no place, né? Tira o S dali, volta a ser play. Então, does she play soccer? É assim. Tranquilo?
que você vai fazer em casa? Você vai pegar um monte de frasezinhas com 3 palavras só. Ó, vou dar algumas para vocês. Ó. You play cards. Você joga cartas. Vou dar outra. They like me. Eles gostam de mim. They like me. Vou dar mais uma. I work at night. I work at night. Eu trabalho à noite. Pega essas frases aí e trabalha aí. Depois joga no lugar do you, do they e do I. Joga terceira pessoa. He, she, it. E aí vocês fazem isso aqui. Ah, professor, e agora? Como é que eu vou corrigir isso daqui? Você não está aqui comigo? Vai lá no chat GPT, gente. Pede ele para corrigir. Beleza? Ó, a dica aí, ó. Que moleza, ó. Chat GPT, coloca a frase do jeito que você achou e pergunta, tá certo? Ele vai dizer. Beleza? E ele também você pode pedir os verbos. Me dá uns verbos básicos aqui, com frases, assim, com 3 palavras. Ele vai montar um monte de frases para você treinar. Tá? Então, vamos seguir agora para o segundo pilar. Segundo pilar não, desculpa, segundo sistema. O sistema 2 é o sistema do to be e o sistema modal. Tá? Eu agrupei aqui o to be dentro do sistema modal porque eles têm similaridades, tá bom? Qual é a similaridade? A similaridade é o seguinte, ó, vou direto aqui no ponto, ó. A frase é com o verbo to be, né? You are, tá aqui o verbo to be, você é um médico. Você é um médico. You are a doctor. Quando eu pergunto, eu não boto do. Eu faço só uma inversão. O you are fica are you. Essa é a grande diferença. E o you are na negativa eu não posso botar don't. É you aren't. Então aqui, a grande diferença é essa, pessoal. Você não usa o auxiliar aqui. Mas como é que eu sei se eu vou usar ou não vou usar? Você vai filtrar. Você vai pegar aquelas frases e vai olhar. Tem o verbo to be? Tem. Então não posso usar. É só isso. Mas vamos lá. Vamos dar uma lida aqui. Vou tentar escrever aqui. O verbo to be é diferente dos demais, não usa auxiliar do. Então nunca misturamos os conceitos, né, do sistema 1 com o sistema 2. Então o que é o verbo to be aqui? Ó? Am, is ou are. Apareceu na frase am, é verbo to be. Apareceu is, é verbo to be. Apareceu are, é verbo to be. Ok? Então, ó, o am só fica com o I. I am. Eu sou, eu estou. O verbo to be significa ser ou estar. Então, eu posso falar, eu estou em casa. I am at home. Eu sou o professor Chris. I am a teacher Chris. Molezinha, né? Agora, o are, gente, eu vou falar para vocês um segredinho. Ó. Associa o are com o plural, que vai facilitar. Tá bom? Então, toda vez que você tem mais de uma pessoa, ó, nós, we. Plural é we are. Eles ou elas, ó, they are. Você ou vocês, ó, you are. Ok? Então, o are é o plural. O are é o plural. Agora, o you are também não pode ser singular? Pode, mas associa o are com o plural, beleza? Sobrou o is é he, she, it. He, she, it é is. Então, isso aqui é um par casado. Eles não separam, não tem divórcio aqui. I am é sempre I am. He is, she is, it is é sempre isso aí. Você não pode falar I are ou I is. Não pode, é I am sempre. Não pode fazer o you are, falar you is. Não pode. É you are sempre. O are é sempre com you, com we, com they. E o is é sempre com he, she, it. Ok? Uma vez que você domina isso aqui, professor, ainda estou com dificuldade de dominar. Beleza, ó. Mais uma vez a dica, ó. O are é plural. Tudo que é plural, bota no are. Beleza? O is, tem um Szinho no final? Você lembra do primeiro sistema que o S fica na terceira pessoa? Então, beleza, o is tem S. Então, o is é he, she, it. Mais outra dica, né? E o am é sempre com o I. É I am sempre. Acabou. Molezinha. Decorou agora. Então, vamos mostrar aqui como é que fica na negativa. Ó. Am not, is not, are not. O not ele entra depois. O is not e o are not tem uma forma contraída que é isn't e aren't. Igual o do not virava don't, né? E o does not vira doesn't. Aqui também vira isn't e aren't. Então, olha como é que fica. Verbo to be em negativo. So, I am not, he is not, you are not. Então fica he is not, fica he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. Você fala sempre da forma contraída que, ao invés de você estar falando duas palavras, que é is not, você fala uma só que é isn't. O idioma ele funciona assim, gente.
A dinâmica do idioma sempre é pelo caminho mais fácil, mais rápido, tá? E é mais fácil falar duas ou uma palavra. Uma, né? Então, por isso que eu vou falar isn't, aren't, muito mais do que falar is not. Quando ela falou are not, is not, em documentos formais, e quando você está quer dar uma ênfase no not, né? Você quer enfatizar, jogar o não na cara da pessoa. Então, ó, not, beleza? Então, olhando para cá, mais uma vez, né? Verbo to be. Você é o médico ou você está o médico? Agora, como é que eu sei se é ser ou estar? Pelo contexto, né? O que faz sentido é você é um médico. E nessa frase do lado, a Sofia é em casa ou Sofia está em casa? É ser ou estar? E agora? É estar, né? Sofia está em casa, é o que faz sentido. Então, tá vendo? Isso aqui não tem problema. Ele é os dois verbos, ser ou estar, e você, pelo contexto, vai identificar se é o ser ou se é o estar. Agora, quando eu pergunto, ó, eu inverto. You are you. Sofia is. Is Sofia. Inverto. You are not, fica o quê? You aren't. Sofia is not, Sofia isn't. Então, galera, não usa don't nem doesn't aqui, não mistura o sistema A com o outro sistema. Conclusão da aula. Conclusão, ó. As duas frases apresentadas na introdução podem agora ser entendidas pelos alunos como sendo dois sistemas diferentes, duas formas de fazerem essa intervenção. O essencial é saber manipular esses dois sistemas e não os confundir. Tá? Então, nas aulas seguintes, gente, a gente vai tornar esse processo automático. E como é que a gente faz isso? Tem um grande segredo aí que é o nosso base training. Tá? E tem outras técnicas que a gente vai trabalhar que facilita muito esse processo. Tá? Então, frases iniciais que a gente começou essa aula. My name is Chris. A outra, I love you. E agora? Qual é o sistema 1 com o sistema 2? Você identifica pelo verbo to be. O verbo to be, eu já te falei, ó, é am, is ou are. Achou am, is ou are na frase, é verbo to be. Você separa. Opa, my name is Chris. Is, tá ali, is, professor. E agora? Separa. Então, aqui, como é que eu faço? Eu inverto. Se eu perguntar, o seu nome é Chris? Eu falo, is your name Chris? E se eu falar, meu nome não é Chris, eu falo, my name isn't Chris. Agora, I love you. Não tem verbo to be. Tem verbo to be? Não tem. Então, beleza. Então, sistema 1. Então, você vai negar botando don't. I don't love you. E eu vou perguntar, você me ama? Ó. Vou botar o do na pergunta. Do you love me? Do you love me? Tranquilo, né, gente? Mas, olha, você não tem ideia de quanta gente não sabe fazer isso e já tem um inglês até fluente, fala bem, mas fala errado. Inclusive nativos. Os nativos, por exemplo, no sistema 1, quando usa a terceira pessoa do singular, eles não colocam aquele doesn't, não colocam a S. Eles vão falando tudo. Eu não vou nem ensinar como é que eles falam, não, tá? Mas a gente vai aprender certo, porque quando você fala certo, né, a pessoa ela te trata de uma forma diferente. Ok? Então, pessoal, vocês querem obter vantagens e ganhar habilidades na comunicação. Para que você obter vantagem e ganhar habilidades, você tem que aprender a falar certo. Beleza? Então, até a próxima aula. See you then. Bye, bye.